Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos. Hoje vamos ouvir o engenheiro Lúcio Gregory, né? Que vai nos falar um pouquinho sobre a questão da PEC 25, né? Que diz referente ao Sul, né? Lúcio, a palavra está contigo. Bem, boa noite a todas e todos. Muito obrigado, Lúcia Maria, o pessoal do setorial do PT, pelo convite. É o seguinte, a PEC 25, de autoria da Erundina, que está agora em trâmite no Congresso, ela visa fundamentalmente regulamentar o artigo 6º da Constituição, quando diz que o transporte é um direito social, o que passou a vigir desde 2015, e até agora não tem nada regulamentando e, portanto, não é aplicável. Para isso, tanto, a PEC estabelece 3 coisas. Primeiro, estabelece a tarifa zero nos transportes coletivos do país, para que o transporte seja um direito social, genericamente falando. Segundo, a PEC propõe que seja criado o Sistema Único de Mobilidade, algo, já existem várias questões aí, sugestões, ideias, algo semelhante, aspas, ao SUS. Ou seja, com isso, automaticamente, a questão do transporte coletivo urbano deixa de ser uma questão exclusivamente municipal e passa a ser com recursos e várias outras situações do governo dos estaduais e do governo federal. E 3, ele propõe, ao mesmo tempo, a PEC propõe que seja aprovada a autorização para que os municípios, que precisam de autorização, possam criar a contribuição do uso do sistema viário. Uma proposta minha, que foi para a Erundina, que ele fez as tratativas necessárias, que basicamente é uma coisa que se substitui, aspas, o pedágio urbano. Razão qual é? O pedágio urbano eu sempre considerei regressivo, porque quem tem mais dinheiro pode passar mais vezes nas ruas pedagiadas do que quem não tem dinheiro. Mesmo que você cobre pedágio diferente para carro 1.0 e para carro grande. O cara que tem dinheiro passa em 5 ruas pedagiadas por dia, tudo bem. O outro não vai poder passar, talvez, em nenhuma. E assim por diante. Bom, com isso, eu propus uma coisa semelhante, que é a contribuição pelo uso do sistema viário. Para vocês terem uma ideia, na média nacional, os carros ocupam 75% do espaço viário e não pagam nada por isso. Quando você quiser ter um serviço de coleta de lixo, você paga a taxa de lixo, ou paga uma parte do IPTU para pagar o lixo. Você paga a iluminação pública, assim por diante. Agora você sai de carro, anda pela rua, asfaltada, construída, pintada, mantida, sinalizada com placa, 10, 20 placas por quarteirão, semáforos automáticos e assim por diante. E não paga nada por isso. Então, a contribuição pelo sistema viário é a seguinte: eu propus a criação de 3 níveis de contribuição. Isso é Primeiro, fica autorizada a criação da CONUSE. Isso é o que eu vou dar agora, é um exemplo dessa possibilidade. Que essa CONUSE é calculada da seguinte maneira: pelo tamanho do veículo, frente versus traseira, ou seja, quanto maior o veículo, mais vai pagar. Essa área multiplicada pela potência do motor, que, no geral, mais potente o motor, maior o volume de gases poluidores emitidos pelo carro, tá? Independentemente disso de manutenção, etc. Com isso, eu crio essa área multiplicada pela potência e eu crio a possibilidade de fazer vários níveis diferentes. Eu fiz um estudo, agora já não está na PEC, esse estudo é só para vocês terem uma ideia do que essa CONUSE pode resultar. Eu fiz uma hipótese: R$ 3,50 por dia para veículo grande e potente. Tá? Isso pago possivelmente em 10 prestações ano. E o carro médio, carro tamanho médio, potência média, R$ 2,50 por dia, também 10 prestações. E o carro 1.0,
R$ 1 por dia, também pagáveis em 10 prestações anuais. Moto, R$ 1 por dia. Caminhões, vans, etc., um valor bem pequeno para não prejudicar a questão do frete. Questão de R$ 1 também, R$ 1 e pouco. Pois bem, peguei esses valores e apliquei na frota de veículos disponível pela internet em 2019, na cidade de São Paulo. Você sabe qual é o volume de recursos que esse Conuse pode gerar com esses números que eu dei? 6,5 bilhões de reais em 2019, frota de veículos de São Paulo. Custo do sistema de ônibus de transportes urbanos na cidade de São Paulo nesse ano, 6,6 bilhões de reais. Ou seja, a Conusve pode ser uma fonte de recursos quase que viabiliza a tarifa zero só ela mesma. Mais um pouquinho daqui e dali, com isso você pode fazer a tarifa zero em cidades do porte de São Paulo. Então, a PEC 25 é isso. Regulamenta o transporte como direito social, tá? Propõe a autorização aos municípios criarem a contribuição pelo uso do sistema viário, CONUSVE, propõe a tarifa zero para garantir que o transporte seja um direito social e propõe a criação do Sistema Único de Mobilidade, a ser, obviamente, legislado adequadamente, mas algo que se assemelhe ao SUS. É isso que a PEC 25 tem. Se essa PEC for aprovada, senhoras e senhores, teremos uma verdadeira revolução, stricto sensu, na questão da mobilidade urbana nesse país. Grosso modo, essa é a explicação inicial que eu coloco para vocês e fico à disposição para esclarecer dúvidas, etc. Obrigado. O nome da taxa seria CONUSVE, Contribuição de Uso... Contribuição pelo uso do sistema viário. CONUSV. CONUSV. Não tem dúvida nenhuma que isso é algo pelo qual nós devemos lutar com todas as nossas forças, recursos cognitivos, recursos políticos, recursos organizativos, como o Matos dizia, com tudo que a gente puder entrar nesse projeto. Então, para mim, eu considero que a PEC 25 de 2023 é o centro fundamental da luta de todo mundo que mexe com mobilidade, mas especialmente deveria ser de todo mundo, que também não mexe, porque ela é a real possibilidade de, como disse o Lúcio, uma revolução, né? Que você vê o seguinte, aqui o município do Rio, que já está fazendo algumas coisas dentro dessa loja, você vê, eu vejo, vocês não veem porque vocês não são daqui, mas eu vejo a revolução que está acontecendo. A renovação de frota de ônibus, ônibus com ar-condicionado, numa cidade quente como é o Rio de Janeiro, a tarifa mantida para o usuário em R$ 4,05, mesmo a prefeitura pagando 7 alguma coisa para o operador, e dizendo o seguinte, eu quero tantos ônibus nessa linha, eu quero em tantos intervalos, ou seja, fazendo efetivamente a gestão do sistema de transporte coletivo. Então, eu acho que eu apresentei na semana passada a proposta, Lúcio, eu estou como secretário de Transportes e Mobilidade de Japeri, que é uma cidade aqui da Baixada Fluminense do Rio. E a prefeita de lá está se filiando ao PT e a gente pretende que ela se torne uma referência na Baixada Fluminense para o futuro, uma referência política e tal. Então, esse assunto da Supervia, por exemplo, nós estamos fazendo uma proposta que a gente considera que é uma antecipação do SUM, que é a gestão por um consórcio público. Então, é o seguinte, União, Estado e municípios abrangidos / atingidos, atendidos pela Supervia,
construindo um projeto da nova Supervia, cuja gestão será fundamentalmente União, um consórcio público, União, Estados e municípios. Não é a questão de autoridade portuária. A gente pretende se diferenciar nisso, entendendo que a autoridade portuária, a autoridade não, a autoridade metropolitana, ela não atende exatamente o que a gente acha que deve ser a antecipação do Sul, né? Para mim, a antecipação do Sul é União, Estado e municípios construindo a nova Supervia. E, então, essa ideia de... Bom, aí, enfim, tem essa tua proposta de uma contribuição, eu ainda não mencionei em lugar nenhum, mas eu já estou trabalhando com um projeto há algum tempo, já comecei, inclusive, a conversar com a TIM sobre isso, que é da seguinte lógica, que todo usuário do sistema viário contribua para tudo que a gente precisa, para ter recursos para implantar, para fazer manutenção, para fazer conservação, restauração e para operação, para tudo isso, né? E essa contribuição, agora vocês vão ficar sabendo em primeira mão, seria uma coisa muito simples, utilizando o GPS, né? Utilizando o controle da movimentação dos veículos pelo GPS, né? Bastando ter um celular. Não precisa ter tag, não precisa ter chip especial. Vai usar o chip do celular. Então, a ideia, que inclusive está inserida dentro da ideia de free flow, eu estou pensando essa coisa para o free flow, né? Mas o verdadeiro free flow, não esse que está sendo experimentado aí, onde tem uma antena numa entrada e antenas na saída, e então é medido desse jeito. A minha ideia é a seguinte, que todo veículo, absolutamente todo veículo, ele será monitorado utilizando o GPS e bastando ter um celular. Como todo mundo tem celular, então todo mundo, de moto, de van, de ônibus, de caminhão, de automóvel, todo mundo é monitorável. Então eu achei muito boa essa ideia da contribuição e acrescento essa minha modesta contribuição, que quando alguém quiser saber mais detalhes, eu poderei dizer o que a gente já avançou com relação a isso. Acho que é de fundamental importância ficar claro para a sociedade que não tem como resolver garantir o artigo lá, 6º, né, se não me engano, da Constituição, do direito social à mobilidade, que a gente inclui o transporte público, né? Porque a PEC da Erundina, que gerou esse artigo na Constituição, falava, acho que se não me engano, só de transporte público. Mas é o direito à mobilidade, né? Direito social à mobilidade, que é algo que é fundamental e que a gente tem que lutar para isso. E a sociedade toda tem que pagar. E todo mundo vai ser beneficiado com isso. Então, eu acho que gostaria de lembrar as pessoas que tinha, a última vez que eu vi, 173 assinaturas de deputados e deputadas da Câmara, a PEC. A gente sabe que quando um parlamentar vai apresentar um PL ou uma PEC, tem alguns parlamentares assinam pelo direito daquela coisa tramitar, mesmo que às vezes ele nem seja totalmente favorável, mas pelo direito de tramitar. Neste caso da PEC do SUM, eu fiquei impressionado, assim, 173. Hoje já deve ter mais do que isso. E devo lembrar que quando houve a discussão da subvenção ao transporte público em 2020 ou 2021,
né? O deputado, que hoje é o secretário executivo do Ministério das Cidades, que está me falhando agora na memória por causa da Covid, mas, enfim, é, eu devo lembrar que esse PL depois virou lei e que o Bolsonaro vetou integralmente e o Congresso não quis, não teve peito de enfrentar os vetos, né? Ele garantia uma série, contemplava uma série de garantias de contrapartida dos municípios e do Estado, em função do recurso a fundo perdido, que se enquadra dentro da ideia do Sum. Então, o que me coloca assim, eu sou muito otimista que hoje com a situação que nós temos no Congresso Nacional, apesar de ainda ter muito extrema-direita, direita, centro-direita, tudo isso, mas por esse histórico desse projeto de lei de subvenção e por considerar a quantidade de deputados e deputadas que já assinaram para a tramitação da PEC 25 de 2023, eu acho que existe uma grande possibilidade de ser aprovado ainda este ano. E se o governo Lula der o empurrão que falta, com certeza será aprovado. E aí nós vamos ter uma revolução, vamos ter um outro quadro. A questão da tarifa zero pode ser que não aconteça no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, mas ter isso como uma meta, né, que é a garantia da universalidade, né, de acesso ao sistema, ter isso como uma meta bastante concreta, algo que está colocado ali, né, na, no texto da PEC, ela dá enfim, abre uma perspectiva muito grande, ainda que não seja para imediatamente partir para a tarifa zero, e sim para um sistema de uma gestão, né, federativa, né, União, Estado, municípios, em que garanta uma redução significativa nas tarifas, até chegando à tarifa zero. Bom, é isso que eu tinha que falar. Obrigado. Desculpa ter me estendido aí. E a outra, só comentando rapidamente, não há nada na PEC, não se fala de bicicleta, etc. e tal, pessoal, é uma outra questão, né? Nós estamos falando de transporte público, né? Então, e direito à mobilidade. O que você tem não é questão de PEC, mas é uma questão muito mais operacional de você, em cada cidade, fazer ciclovias, fazer bicicleta de aluguel, lugar para guardar bicicleta, etc. Várias coisas que podem ser feitas, mas do ponto de vista objetivo e claro, é claro que a bicicleta é bem-vinda e outros meios também, individuais sem motor, etc. e tal, mas no conjunto, no grandes números, sem dúvida alguma, o transporte coletivo é o que se responsabiliza por um volume majoritário dos deslocamentos das cidades. E mesmo que haja um crescimento substantivo, que é bom, da bicicleta, do patinete, de outras formas, tudo bem, eu acredito que o transporte coletivo ainda será um fator fundamental para o deslocamento de uma quantidade gigantesca de pessoas. Então, não se contrapõe uma coisa a outra, pelo contrário, elas se somam. É um pouco esse comentário que eu queria fazer. Obrigado. Lúcio, eu fico assim muito contente de a gente estar te ouvindo aqui, né? De trazer uma nova forma de a gente arrecadar para subsidiar essa tarifa zero, né? No Brasil, atualmente, muitas cidades já estão lançando tarifa zero, tá? Sobretudo cidades pequenas. O que me chamou a atenção, eu estou aqui em Santa Catarina, o que me chamou a atenção aqui em Santa Catarina é que muitas dessas cidades que estão lançando tarifa zero são cidades de pequeno porte e eles estão utilizando o recurso do Fundeb,
que foi criado para levar as crianças para as escolas em ônibus específicos. Não sei se vocês se lembram aquela época que, inclusive, deram aqueles ônibus amarelos, aí depois não foram suficientes, começaram a dar recurso, e aí, então, esses recursos, essas prefeituras aqui em Santa Catarina estão utilizando esses recursos, aí elas complementam. Como são cidades pequenas, muitas delas com menos de 30 mil, 40 mil habitantes, eles acabam conseguindo, tem poucos horários, geralmente o movimento é concentrado nos horários de pico, e geralmente a cidade funciona em conformidade com os horários da escola. Então, acabam utilizando esses recursos e aproveitando esse dinheiro, né, para levar não só estudantes, como também os passageiros, os empregados, né? Isso me chama muita atenção. Eu ainda não me dediquei a estudar isso que está ocorrendo aqui em Santa Catarina mais a miúde. Então, o que eu estou falando é o que eu estou vendo assim nos lançamentos que eu tenho ido. Me chama muita atenção, porque quando a gente criou esse recurso para o Fundeb, inclusive eu estava em Brasília na época do Lula, no primeiro governo do Lula, inclusive eu fui chamada para fazer esses cálculos do custo de viagens, para a gente ver qual o recurso que a gente destinaria a cada escola, para pelo menos poder fazer um cálculo básico, né? E uma das prerrogativas é que isso iria garantir com que essas crianças tivessem mais segurança, não sofressem assédio, etc. e tal. E hoje eles estão botando isso tudo na vala comum, né? E isso me preocupa bastante, porque eu sou uma pessoa que defendo a tarifa zero, haja vista que nós lutamos muito para que o transporte fosse um direito social. Aí, como direito social, né? E me preocupa muito a forma como é que nós vamos subsidiar essas prefeituras. Porque nas grandes cidades, nós até, tu mesmo fizesse esse cálculo com a Conusve e visse que em São Paulo talvez a contribuição fosse pequena. No entanto, a realidade das cidades brasileiras é um tanto quanto diferente, principalmente em médias cidades, né? E a grande maioria das cidades ainda é pequena, né? Então, e existem outras pessoas, eu queria saber se tu é sabedor de que existem outras pessoas estudando isso, de como subsidiar, ou só existe até o momento, dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, só essa PEC. Tu tem notícia disso? Eu sei, por exemplo, o Nazareno está ali, eu sei que o Nazareno, através do MDT, também está estudando isso, de como a gente vai implementar esse sistema único de mobilidade, digamos assim. Tá? Então, eu queria saber se alguém sabe mais alguma coisa, né? Porque a tua proposta é uma, eu acredito que a do MDT é um pouco diferente, né? Depois ele pode até falar. E tu sabe de algum, vocês sabem de alguma outra? Esse é o meu questionamento, tá? Tem um projeto de lei do deputado de Nova Iguaçu, Juninho do Pneu, que foi secretário estadual de transportes aqui do governo do estado. Tem um projeto de lei sobre o SUM também. Além disso, eu não sei. Agora, para mim, eu volto a dizer o seguinte: é um equívoco, pode ser um equívoco, tratar isso como sendo uma PEC da tarifa zero. Eu sei que eu vou apanhar um pouco aqui de uns e vou receber afagos de outros, mas eu não estou me incomodando. A questão fundamental chama-se a gestão do sistema de mobilidade. Isso é que é a questão fundamental. E aí, então, o sistema único de mobilidade vamos dizer assim, é o cerne pelo qual a gente tem que lutar o tempo todo. Não é o tarifa zero. Não é a tarifa zero. Puxar essa discussão como sendo a discussão da tarifa zero é um equívoco, do meu modo de ver. Por tudo isso que a própria Lúcia acabou de falar.
Eu defendo a tarifa zero, claro. Essa questão da universalidade que a gente menciona ali e que o PEC da Erundina coloca lá, a universalidade, né? A garantia de que todos tenham acesso gratuito, na verdade vai ter uma emenda, vai receber uma emenda e não vai ficar o gratuito, vai ficar o universalidade. Isso é que é fundamental, é você pensar de forma sistêmica a mobilidade, não é só urbana, não, urbana, metropolitana, regional e nacional, se for o caso. Não é só disso que a gente está tratando. Então, a meu ver, é um equívoco para começar a chamar a PEC, por isso que eu perguntei. Foi apresentado aqui como você. Vai apresentar a PEC da tarifa zero. Não é PEC da tarifa zero. É PEC do Sistema Único de Mobilidade, onde a tarifa zero é uma meta natural a ser buscada para que garanta a universalidade do atendimento. Mas isso não é o principal. O principal é a gestão ser federativa, quer dizer, você ter a participação da União, do Estado e dos municípios, cada um com as suas atribuições, semelhantemente ao que é o SUS. Entendeu? É isso que é fundamental. Não é a tarifa zero. Eu acho que há um certo, desculpe o termo que eu vou usar aqui, embora esteja sendo gravado, mas eu espero que o pessoal, em geral, aí não veja isso que eu vou falar. Um certo oportunismo eleitoral. Por exemplo, o prefeito de São Paulo está sendo oportunista eleitoral ao falar da tarifa zero. Nós não podemos ser tão oportunistas quanto ele. Não que a Erundina, ano passado, defendeu a tarifa zero. Não que a gente não ache que não tenha que ser, mas é que isso não é o cerne da questão. Eu volto a insistir. O cerne é Sistema Único de Mobilidade. União, Estado e municípios tendo seus papéis a cumprir para fazer com que a mobilidade seja, de fato, um direito social, como está dito no artigo 6º da Constituição. Então, é isso. É um erro colocar como principal a tarifa zero. Não é, a tarifa zero não é o principal. Você pode ter tarifa zero e não ter o resto, que seria interessante, que seria desejável para a população, né? Você tem um aspecto, a tarifa zero é desejável, mas e os outros? Objetivamente, diante da realidade concreta, você consegue garantir os outros elementos, dizendo que tem que ter tarifa zero e não tendo ainda a definição de fonte do recurso? De onde é que vai sair isso? Dá licença só um momentinho. Dá licença só um momentinho. Eu vou pedir licença para o Rafael, para o Hernani e para o Nazareno para fazer um esclarecimento. Isso que o Valente está colocando, talvez se deva ao fato do título que eu coloquei lá na apresentação ter sido, se não me falha a memória, PEC da tarifa zero. É que, na verdade, a PEC, a gente chamou PEC da tarifa zero porque eu peguei na imprensa, era isso que as pessoas estavam colocando, mas nós que somos da área, nós somos sabedores que a tarifa zero é um final do caminho, que nós não vamos, de início, conseguirmos essa tarifa zero. Nós vamos fazer isso paulatinamente. Então, se existe alguém que cometeu um erro, fui eu, ao colocar o título da palestra PEC da tarifa zero, e eu peço desculpas aos presentes. Mas é que eu pensei, como a gente trabalha com mobilidade urbana há muitos anos, tá? Nós sempre tratamos assim, a PEC da tarifa zero. É claro que nós não queremos, nós sabemos que a tarifa zero é um sonho, e nós sabemos que o que nós queremos é garantir o transporte como direito social, conforme nós conseguimos colocar no artigo 6 da Constituição Federal, que foi uma luta muito grande que nós travamos lá em Brasília.
Tá? Então, eu peço desculpas aos meus 3 companheiros que vão falar, e peço, Valente, que nós sabemos que não é PEC da tarifa zero. Foi erro meu, e peço mais uma vez desculpas. Perfeito? Não, mas olha Muito só, obrigada. eu tenho que falar porque não é isso que você está falando, não. A Não, minha mas eu crítica é estou Gilmar Tato. dizendo, A minha eu estou... crítica não é a Não, a Lúcia, é questão ao do Gilmar Gilmar Tato Tato é e outros. completamente diferente. Não, A não questão do é, eu não Gilmar estou Tato... te criticando, você está assumindo, botando uma Não, carapuça que eu não, eu não não estou coloquei. botando Meu carapuça problema nenhuma. por exemplo, o Gilmar Tato. A minha Não, crítica mas não tá. para a Não, Lúcia, não, entendeu? deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, até mesmo para a gente não aqui se transformar numa luta. A gente sabe o que é. Nós estávamos no governo de transição, nós fizemos uma reunião dentro do próprio PT, estava o Nazareno, estava o Valente, estava eu, tinha mais algumas pessoas, e o Gilmar Tato apareceu. É claro que qualquer parlamentar quer pegar carona, gente, tá? Mas ele não é um cara que está se dedicando. O Gilmar Tato trabalha na área de transporte e ficou com esse conhecimento por conta daquilo que ele lançou, que foi ele lançou não, quem estudou foi até aquele outro Zaratini, mas foi ele que implementou o bilhete único. Foi isso que o tornou famoso, tá? Então, nós agora, tá? Se o Valente está se referindo a ele, cada deputado, Valente, pode botar o nome que quiser, mas nós sabemos em Eu estou quem que dizendo nós que a minha vamos. crítica não é a você. Eu estou Nós fazendo temos. questão de Eu dizer não isso. estou dizendo que Não sou é para eu, você. mas Não é. desde quando a crítica vai ser para mim? Quem sou eu Mas para te fazer crítica? você está Não, dizendo, está pedindo desculpa aos outros. Não tem que pedir eu desculpa de estou nada. pedindo desculpas porque eu reforcei talvez uma coisa que não era o correto. Eu Não, não tenho que pedir desculpas para ninguém. Quem sou eu para ser alvo de claro alguma que coisa? não. Eu sou um Isso é mero a engenheiro nossa. que trabalhou a vida inteira com mobilidade urbana. Então, é o É, seguinte, o Valente, o seguinte, o erro foi meu, eu botei PEC da tarifa zero, mas tarifa zero é o ponto final, é o nosso objetivo. Nós sabemos que nós vamos ter que caminhar, caminhar, caminhar para chegar. E a gente só espera que esse caminho não seja tão longo. Boa noite a todos e todas, especialmente ao Lúcio Gregory. Eu queria só pedir ao nosso palestrante que abordasse um pouco dentro como que está inserido na PEC 25 a questão colocada até pelo próprio Valente da, da autoridade metropolitana e da gestão, da governabilidade, da governança, melhor dizendo. Como que você prevê, Lúcio, qual que vai ser essa governança e como que vai ser a autoridade, vai entrar aí a autoridade metropolitana, a importância de definição da autoridade metropolitana. E mais à frente também, se essa PEC, na sua opinião, ela pode vir a se tornar um meio, um instrumento que se possa fazer algo semelhante para os transportes intercidades, regionais, metropolitanos, e, e como que o SUM pode alcançar também esse tipo de transporte intercidades e até o transporte de carga sobre trilhos, que em muitos casos precisa de subsídios. Era isso. Gostaria de ouvir a sua opinião. Prazer, Lúcio, que estou tendo a honra de conhecê-lo e assistir a breve apresentação da proposta. A minha questão também é muito mais muito focada
digamos assim, na estrutura de gestão, porque hoje nós temos um sistema que está caótico e tal em todo o país, mas ele está aí, né? Existe algumas situações de relação contratual precária, mas tem outras que têm processos contratuais vigentes, né? A minha questão é bem prática, assim, no caso de uma aprovação de uma política de tarifa zero. A gente sabe que não existe custo zero, né? Vai ter um custo fazer o transporte, pode ter para o usuário uma tarifa zero, mas vai ter um custo operacional, né? Então, a gestão da racionalização disso, o passo seguinte, no caso, institucional, como se o projeto, se a PEC tem algum indicativo de como se daria a implantação de um modelo de tarifa zero, do ponto de vista da estrutura existente, do depara, do hoje para o futuro. A situação atual é uma espécie de intervenção nacional, como se faria esse processo de transição? É isso só. Lúcio, a gente andou refletindo, né, dentro do MPT, e para nós não há nenhuma dúvida a importância da tarifa zero. Para quê? Para a inclusão. O elemento fundamental da tarifa zero é incluir quem hoje não está incluído. Porém, ela não dá conta de um outro elemento que a gente vem brigando há muito tempo, é a qualidade. Quer dizer, na hora que você parte para ela, igual que você falou agora eu nunca consigo pronunciar o nome desse consulto, sei lá como é que você fala, mas o que ele tem, por exemplo, na sua análise, ele está cobrindo o que hoje é gasto pelo governo. Porém, a gente está vendo acontecer em vários lugares que a tarifa zero ela não aquilo que o Estado paga, ele vai deixar de o usuário paga, ele vai deixar de pagar, mas aumenta muito. Teve caso lá que aumentou 2, 3, 4 vezes o número de usuários, né? Isso significa que você tem de ter uma contrapartida de veículos e tudo mais. Sem falar São Paulo, o drama que vai ser a tarifa zero e a relação com o sistema metro ferroviário. Quer dizer, porque até agora ninguém andou falando de tarifa zero no metrô e na ferrovia em São Paulo, né? Então, a minha pergunta que fica no ar é isso. Quer dizer, de onde que a gente vai buscar esses recursos? E eu acho que um elemento que é difícil e a gente tem que trazer de uma forma muito clara, em primeiro lugar, aquilo que está na lei da mobilidade, que a via tem de ser ocupada proporcionalmente ao que você transporta. O automóvel transporta, em média, no Brasil, de 20% a 30%, com algumas exceções, como Brasília, que passa de 40%. Mesmo assim, em quase todas as cidades, o automóvel ocupa de 80% a 90% do sistema viário. Ele usurpa o espaço viário da bicicleta e do transporte coletivo de uma forma abusiva, né? E a gente acha isso natural, a gente nem considera isso um subsídio. A gente se preocupa com o subsídio de transporte, mas subsídio para carro popular e subsídio de sistema viário, como colocando espalhado por todo o Brasil os estacionamentos gratuitos, né, pelas cidades. O máximo que a gente tolera nas cidades é o estacionamento rotativo, né? E então essa é uma questão que eu queria te colocar, quer dizer, como é que a gente traz a qualidade, né? Quando a gente analisa o SUM, a ideia o que é? É o Estado se estruturar para prover um serviço essencial e um direito social, que é o transporte público, de forma integrada com os outros modais, né? Até o automóvel, mas
mas reduzindo enormemente os subsídios ao automóvel. Não dá para a gente pensar essa política sem a redução, né? Eu sou um defensor de pedágio, tenho a sua opinião. Eu acho que o que o pedágio faz é aqueles que hoje recebem o subsídio de forma gratuita, e ele não é questionado. Então, era isso. Quer dizer, a gente vê o SUM como um instrumento estrutural para que a gente consiga chegar na tarifa zero, mas não na tarifa zero. A gente vê o SUM como uma reestruturação do Estado brasileiro para que ele avance sobre direitos. Um deles é a via pública. Quer dizer, a gente não se dá conta do absurdo que é a tarifa, que a via pública ocupada do jeito que ela é. Aqui em Brasília é o exemplo mais gritante, mais vergonhoso, onde a gente tem uma cidade inteira construída com rodovia, com espaço viário gigantesco disponível, e temos 100 e poucos quilômetros de faixas e corredores de ônibus. A gente já devia ter aqui pelo menos os 2.000, 3.000 quilômetros de faixas e corredores. Isso não avança, não avança. E eu não sei até que ponto a defesa da tarifa zero em si ela consegue trazer esses direitos para a baila no debate político. Era isso que eu queria contribuir. Um abraço. Eu gostaria de fazer uma consideração preliminar, levando em conta todas essas falas, né? Veja bem, ninguém disse aqui que a tarifa zero vai resolver tudo. Isso não está dito e, inclusive, não está na PEC 25 que nós falamos. Apenas está sendo dito que o transporte, para ser um direito social, não pode cobrar tarifa, porque se ela cobra tarifa, você põe em risco o cumprimento dessa prescrição constitucional, porque o sujeito pode não ter dinheiro. E, pelo contrário, pelo artigo 176 do Código Penal, se você entrar num veículo sem dinheiro para pagar a tarifa, você fica submetido a possível prisão até por 90 dias. Quer dizer, é um direito social ou é um direito à prisão, né? Então, uma primeira questão, eu queria dizer o seguinte: essa PEC não pretende resolver todos os problemas do sistema de mobilidade nacional. Ela pretende, primeiro, garantir que o transporte seja um direito social via tarifa zero. Segundo, ela propõe a criação do Sistema Único de Mobilidade, que terá que ser organizado sobre um outro projeto de lei que vai dizer o SUM é isso, isso e aquilo. E é o SUM que vai resolver uma série de questões que estão sendo colocadas aqui. Ninguém disse que a tarifa zero resolve todos esses problemas, né? É verdade que isso também vai depender do tamanho de cada cidade. Tem 70 cidades do Brasil que têm tarifa zero e nem por isso teve um problema maior com o automóvel, blá, blá, blá. Está tudo funcionando muito bem, obrigado. Agora, quando você chega numa cidade com 12 milhões de habitantes como São Paulo, a questão vai ficar um pouco diferente. Então, o SUM é, a meu modo de ver, a abertura para que esse projeto do SUM, além de trazer a responsabilidade pela mobilidade urbana, não só para o município, e, portanto, podendo resolver a questão metropolitana também, a regional e interregional, a meu modo de ver, é uma outra questão, não tem nada a ver com tarifa zero, não tem nada a ver com mobilidade urbana, né? Então, falando de mobilidade urbana, até o tamanho de grandes metrópoles, de áreas urbanas complexas de vários municípios, áreas metropolitanas, até aí é que eu estou imaginando que o SUM vai ter que estabelecer várias dessas condições que estão sendo colocadas aqui, né? A qualidade, a questão da ocupação da via, que a Conusv já, não sei porque o Nazareno falou no pedágio urbano, a Conusv já substitui o pedágio urbano, é a mesma coisa, só que é uma maneira diferente de calcular, e é aquilo que eu digo, é mais progressivo, a meu modo de ver, o pedágio urbano. Então,
várias das questões que estão sendo colocadas aqui não são resolúveis, nem pretende-se que sejam resolvidas pela PEC 25. O centro disso tudo é a criação do SUM, que, a meu modo de ver, deverá abranger áreas metropolitanas e áreas urbanas. E, ao mesmo tempo, coloca governo federal e governos estaduais na questão da mobilidade urbana e metropolitana, coisa que hoje, pela Constituição, está na mão exclusivamente do município. Outras várias questões que estão aí, a meu modo de ver, terão que ir sendo resolvidas e estabelecidas pelo SUM, o qual, como o SUS, resolve uma série de problemas da questão do atendimento de saúde nesse país. Como é que vai ser esse SUM? Bom, aí é uma outra discussão que vai ter que ser feita com profundidade, todos vocês, muito mais competência vão fazer do que eu. Não entendo nada muito dessas coisas, eu só inventei essa questão da tarifa zero e que, a meu modo de ver, é um foco de discussão. Então, ninguém aqui está, via PEC 25, propondo exclusivamente a tarifa zero. Está propondo a tarifa zero para garantia de direito social da Constituição. Segundo, está propondo o Sistema Único de Mobilidade, o qual vai tratar de todos esses conjuntos de questões que vocês colocaram aqui. Qualidade, ocupação da via, enfim, trocentos problemas que tem na questão da operação de sistemas de transportes coletivos urbanos e metropolitanos. E também propõe a criação, autoriza os municípios a fazer a CONUSV. O número que eu dei para vocês de CONUSV, se fosse esse, para mim, já é quase que a tarifa zero garantida para quase todos os municípios desse país. Né? Se tem 70 que fizeram apenas rearranjando recursos municipais, vocês podem imaginar o que pode ser quando se cobrar a CONUSV pelo sistema viário utilizado. E, finalmente, eu acho que é importante dizer uma coisa que me ocorreu, que me ocorre também, é que desculpe, eu esqueci o que eu ia falar. Direito social. É o Vale Transporte. Né? O Vale Transporte já está mais do que na hora de ser reformulado, e ele poderá ser uma contribuição adicional para ajudar a financiar a tarifa zero. Porque hoje vocês sabem que tem uma quantidade enorme de pessoas que não querem o Vale Transporte, porque o desconto que vai ter em folha é maior do que pagaria pela tarifa. O Vale Transporte é burro atualmente. E isso, Vargem Paulista, perto aí de São Paulo, resolveu, fazendo um acordo com os empresários locais e cobrando um valor único do Vale Transporte para todos os trabalhadores, independente de salário. Este valor feito em Várzea Paulista, é verdade que é um município pequeno, mas é uma referência, serviu para fazer a tarifa zero na cidade. Então, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: vamos distinguir as várias discussões aqui, senão a gente corre o risco de querer a maravilha, né? A maravilha no primeiro minuto. Não é assim que vai ser. Agora, se passar uma PEC dizendo que o transporte coletivo urbano e metropolitano não vai ser cobrado, só isso vai gerar uma quantidade de questões e uma mudança radical na questão do transporte urbano e metropolitano nesse país. Se, adicionalmente, for autorizada a questão da CONUSV e os municípios resolverem realmente adotar a CONUSV, que também vai depender de cada município. Né? Então, é uma questão, eu resumidamente diria a todos que estão me ouvindo, embora eu seja engenheiro, goste de perfeição, gosto que as casas não caiam, que os edifícios sejam bem construídos, eu acho que nós temos que ter uma certa objetividade política e dar passos que provoquem a necessidade de novos passos. Eu reafirmo, se a PEC 25 for aprovada, digamos assim, tal como está,
nós teremos dado um passo gigantesco na direção de resolver todos esses problemas que foram colocados aqui. E é isso que eu acho que a gente pode lutar, objetiva e concretamente nesse momento. Grosso modo, um pouco do que eu queria comentar. Temos acordo absolutamente sobre tudo, exceto por um aspecto, que não será nada difícil que o artigo que fale da gratuidade de transporte seja eliminado. Não é, não é nenhum absurdo pensar que isso vai acontecer. Quando a gente discute o Sistema Único de Mobilidade, a gente discute a importância da universalidade. E a gente sempre faz, eu tenho feito isso com o pessoal aqui da área popular e tudo, mostrando como é que é o SUS. Então, faz sempre analogia com o SUS. Então, isso é importante. Agora, eu não tenho dúvida, reforçando o que o Nazareno colocou aí, que o central é a busca de um sistema único que garanta os direitos de tudo, de quem não tem dinheiro, direito à qualidade no serviço prestado e tudo isso daí. Então, mas esse é o detalhe. Na verdade, Lúcio, o que acontece de fato é que há uma tendência de se fixar na questão da tarifa zero como se isso daí fosse algo que vai ser muito fácil garantir que aconteça. Eu não tenho dúvida que você lutar pela tarifa zero é algo, né? A gente viu o que aconteceu com a Dilma naquele período lá, com a Haddad e tal. Mas do meu ponto de vista, por exemplo, que hoje estou numa função pública no município que luta para garantir o direito ao uso do sistema de trens por toda a população do município e dos municípios vizinhos, que, para mim, a questão fundamental, e aí o Rafael acho que foi o Rafael que levantou a questão da autoridade metropolitana, que aí eu gostaria de incluir nessa discussão o seguinte, que a solução de consórcio público, União, Estado, municípios, é o que pode antecipar o que a gente vai tentar fazer aqui no Rio, com o projeto da nova Supervia. Antecipar o SUM, onde você tem claramente para a sociedade, para todo mundo, o papel que a União vai cumprir nisso daí, o Estado vai cumprir e que os municípios vão cumprir. Então, mas de resto, Lúcio, é total acordo, não tem dúvida que o projeto é muito bom e ele está, vamos dizer assim, num contexto extremamente favorável. Tem gente que acha que não está. Eu acho que o contexto é extremamente favorável para a aprovação dessa PEC. Entendeu? Inclusive, hoje é difícil saber quem é que é contra isso. A gente está discutindo aqui se deve dar o foco na tarifa zero ou não, né? Mas que essa PEC ela é fundamental e que ela vai garantir, né, o direito social pretendido, isso a gente não tem, eu não tenho dúvida. Então, é isso. Na verdade, não tem muita divergência, assim, é a maneira como a coisa vai ser trabalhada. Tem várias entidades que vão trabalhar com foco na tarifa zero. Várias. O IDEC, eu ajudei lá o pessoal do Calabria a fazer uma série de oficinas com várias entidades e especialistas, e eu noto que ali tem um foco em trabalhar pela tarifa zero, né? Não, Lúcia, eu participei das atividades todas e eu vejo isso. É que eu acho, viu, Valente, que ninguém disse aqui que essa PEC é da tarifa zero. Essa PEC é do SUM, do transporte como direito social, que está sendo dito que só vai ser realizado concretamente se for tarifa zero,
né? E, terceiro lugar, que autoriza a criação de uma contribuição pelo sistema viário como uma forma para ajudar a financiar a tarifa zero. Ninguém disse aqui que o foco deve ser centrado ali, aqui ou acolá. Eu, pelo menos, vejo assim, né? Eu acho que a ideia central é transporte como direito social tem que ser regulamentado. Como é que a gente vai fazer isso? Se o pessoal achar que deve tirar a tarifa zero fora, ok, tira. Então, eu quero saber agora como é que o cidadão vai entrar num veículo de transporte coletivo e exercer o seu direito de ser um direito social. Como é que isso se realiza concreta e objetivamente? Deixa para lá a tarifa zero se quiser. Tudo bem. Ele vai pagar o quê? Um centésimo, milésimo do seu salário? Eu não sei. Alguma coisa vai ter que ser, porque vai ter um cara que vai dizer: eu não vou poder andar de transporte coletivo porque eu não tenho como pagar. Então, como é que ele vai exercer o direito social? Eu acho que a ideia central é garantir uma forma de que o cidadão tenha o direito social de transporte coletivo urbano, no caso, urbano e metropolitano. Aí são táticas e estratégias de condução das coisas, tudo bem. Se for vetado de cara a tarifa zero, vamos centrar no SUM e vamos ver como é que o SUM vai fazer um jeito do transporte ser direito social. Não sei como, mas enfim, vamos lá. Como o SUS fez. Como o SUS fez. Então, mas o SUS é gratuito, né? Isso, mas não começou desse jeito. Começou a discussão do SUS. E o SUAS também, enfim. Não, Não, eu concordo com você, cara. é que a tarifa zero é um nome que já está grudado é, por aí, é, entendeu? Então, não tarifa tem. zero, passe livre, Vamos lá. Mas é. o central é realmente criar um sistema único de mobilidade que garanta o transporte É, coletivo. isso é que eu acho que a gente pode ter um acordo aqui, que é isso. E o central é criar um sistema e É isso aí. a universalidade, a garantia da universalidade, ela vai passar Acaba pela passando. tarifa zero. Sem Exatamente. dúvida. Tudo bem. Eu queria parabenizar, inclusive, pela ideia da contribuição lá do uso. E eu volto a reforçar aqui que eu tenho uma proposta que é você garantir isso utilizando o monitoramento por GPS. Tá. E eu acho que também é importante lembrar a questão do Vale Transporte, que afinal não entrou na PEC, mas ele tem tudo a ver, né? É verdade. E olha só, o Nazareno está aqui em Brasília. É muito usual que a classe média de Brasília, todo mundo que é contratado para fazer faxina, como empregado, como sei o quê, a classe média banca a despesa de transporte, entendeu? Não é vale transporte, na banca a despesa. E quando a gente fala da tarifa zero, está beneficiando também a classe média, que tem essa despesa que não vai precisar ter mais lá na frente. Ô, Valente, eu acho que todo mundo que contrata faxina paga o transporte. Eu acho que não tem ninguém que contrata faxina que não paga o transporte. Não, mas ele falou isso, Afonso. Ele só falou que a gente vai estar beneficiando, porque, na verdade, o pessoal não compra o passe, não compra, não dá vale transporte para faxineiro. O cara banca com dinheiro, O entendeu? pessoal, e ele falou que em Brasília o pessoal que contrata faxina paga a tarifa de transporte. Isso em qualquer lugar é assim. Eu também, aqui em casa também é assim. Eu acho que todo lugar é assim. Isso, essa não o Afonso, que o Afonso é gente boa e é um cara, entendeu? Sabe tudo. Mas a maioria da classe média não tem ideia do quanto que um tarifa zero pode também, Ajudá-los. entendeu? Que justifica até aumentar o IPTU, por exemplo, se você quiser trabalhar com um conceito de como é que aumenta a arrecadação. O cara paga IPTU, mas ele não precisa pagar da faxineira, do piscineiro, do não sei o quê, aquele monte de empregados que a classe média, especialmente de Brasília, tem. Eu queria fazer um comentário. O próprio Lúcio disse que a gente tem que trazer para esse debate o Vale Transporte. Porque toda vez que eu falo de tarifa zero, quem é que ganha
de cara muito quem dá o Vale Transporte. Óbvio, de uma hora para outra eu não vou ter esse gasto. Todas as empresas que dão o Vale Transporte, ela se isentou. Quer dizer, se a gente não conseguir ter uma proposta onde o Vale Transporte é um elemento de financiamento, pelo menos, aí eu acho que a gente está dando dinheiro aí para os grandes grupos econômicos, entende? Quer dizer, Verdade. eu acho que isso nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos tido uma redução do Vale Transporte devido à própria política, né, que a gente tem perdido aí com o trabalho precarizado e outros, né? Em todo caso, não dá para a gente fazer esse debate sem falar de Vale Transporte. Não sei como fazer, mas tem que trazer, tem. Eu tenho uma sugestão, Nazareno. Eu concordo plenamente com você. É simplesmente, no correr dessa PEC, acrescentar a questão do Vale Transporte. Pega aí um ou dois, três deputados, faz uma proposta redonda e faz algo do tipo assim: as empresas terão obrigatoriedade de pagar um valor de X para todo trabalhador para que ele tenha direito ao transporte. Outro parágrafo, acaba com algo do tipo. Mas eu acho que eu concordo plenamente e tem que ser incluído, sim, nessa PEC. Eu acho que tudo bem da faxineira, mas ela é um detalhe. É um detalhe. Não, É só para mostrar. Né? Nazareno, não vou mais defender tuas propostas, não, hein? Depois dessa daí, tu vai ficar sozinho defendendo. Olha só, pessoal, eu deveria lembrar que o Lúcio falou aí, pega dois ou três deputados, mas olha só, o deputado Rubens Ottoni é o vice-presidente da Câmara Temática de Mobilidade Urbana da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura do Congresso Nacional. Então, esse ponto e mais alguns outros pontos que a gente resolva, né, dar uma contribuição para melhorar, aprimorar essa PEC, eu acho que a gente deveria canalizar com ele, porque ele vai fazer esse trabalho de articular vários deputados, e não é só do PT, né? Nem só da esquerda, é de todo o espectro que tem lá. Então, a minha sugestão é que a gente encaminhe tudo isso, tudo que a gente propuser aqui, para o Rubens Ottoni. E da minha parte, eu não vou ficar mais defendendo as propostas do Nazareno, não, porque ele não tem jeito, cara. Ele tem que me dar uma porrada no meio da história. Bom, pessoal, me permitem, eu vou ter que me retirar, já tem aqui um compromisso surgindo, mas acho que está aqui, o Valente já disse, o negócio é centrar aí num cavalheiro deputado que ele citou e passar todas essas coisas, e o cara articula e... E a Erundina também. Peraí, eu falei com o Erundina. professor Ottoni, Mas mas eu vou pedir a Erundina... vocês que encaminhem isso tudo tanto para a Erundina como para esse deputado que você citou, Valente. Isso, E aí a bola vai rolar. Tá ok? isso. Tá Obrigado, bom, parabéns. qualquer coisa eu tô por aí. Obrigado aí. Tá, obrigada, tá, Lúcio? Não, Pode obrigado a deixar vocês que a pelo gente convite. vai mandar Qualquer coisa isso. eu estou aqui. A gente vai mandar isso para o E o meu Rubens trabalho é estar Ottoni. ali fazendo, não tem problema nenhum, tá? Tá bom. Tá bom.